Aleluia. Nós gostaríamos de chamar o pastor Danilo aqui à frente. Quem não conhece o pastor Danilo, meu irmão, o Senhor Deus permitiu com que mais uma vez ele estivesse aqui conosco, para a honra e a glória do nome do Senhor. Ele tem dito: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E nós também dizemos: eis-nos aqui. Amém? Para sermos ministrados pela palavra do Senhor, através do instrumento de Deus. Queria aproveitar que você está aí no óleo da unção e nós pudéssemos estar abençoando a vida dele, amém? Recebendo ele hoje como ministro, servo do Deus Altíssimo. Estenda suas mãos, igreja, aqui à frente. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor, nós queremos mais uma vez, ó Pai, te louvar pela vida do teu filho. Queremos que no nome de Jesus o Senhor venha nesta noite, Pai, usá-lo poderosamente mais uma vez. Oh Pai, como nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Senhor, que o Senhor tenha nesta noite, Pai, o livre acesso aos nossos corações. Que não exista nada entre a tua palavra e o nosso coração. Oh Pai, se houver algum impedimento, nosso coração estiver, Senhor, enrijecido nesta noite, nós te clamamos. Envia, Senhor, o teu poder. Repreende no nome de Jesus, Senhor, todo impedimento, porque nós queremos sair daqui revestido do alto da cabeça à planta dos pés, por tudo aquilo que o Senhor tem para derramar neste lugar. Senhor, no nome de Jesus, nós, Senhor, abençoamos a vida do teu filho e recebemos, ó Pai, diante do teu altar, tudo aquilo que o Senhor tem para esta noite, através dele, no nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Glória a Deus. Feliz de poder estar com os irmãos de novo. A gente já esteve junto aqui pela manhã, na escola bíblica dominical, né? Foi muito bom. A gente pôde estar meditando nas coisas de Deus aqui, aprendendo a palavra de Deus. Foi muito gostoso mesmo. Foi uma manhã de bênção, de conhecimento da palavra. Foi uma manhã onde nós aprendemos, fomos alicerçados na palavra, onde nós estivemos aqui unidos, né? E ouvimos Deus falar conosco. Quem veio pôde aproveitar, né? Aprender, se fortalecer. Mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando no nosso coração. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado aí: você está na posição certa. Amém? Não tem como Deus não falar conosco quando nós estamos na posição certa. Não tem como Deus não ouvir, não atender, não dirigir a sua voz a nós, direcionar uma palavra na nossa direção, para o nosso coração, né? Não tem como Deus não falar conosco quando nós estamos na posição. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações hoje aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração no início desse mês. Primeira Reis, capítulo 19. A palavra do Senhor diz assim: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias realizara e como matara a fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Senhor,
Retira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre o zimbro. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Essa passagem, eu creio que ela é uma passagem bastante pregada, né? Bastante conhecida. E Deus falava algumas coisas ao meu coração nesse mês do posicionamento, com respeito ao que aconteceu com Elias nesse episódio. Elias, todos nós conhecemos, uma maior referência entre os profetas de Israel, um homem extremamente usado por Deus, ousado, diferenciado, em todos os sentidos, porque Elias era diferenciado até na maneira de se vestir, né? Ele vivia com pele de animais, ele vivia pelo deserto, né? Elias era um cara bem excêntrico, fugia à regra, era facilmente identificável. Quando ele chegava, todo mundo já sabia que era Elias. Imagine você, né? Um cara assim andando, vestido, trajado dessa forma, né? De uma forma bem rústica. Então Elias já era um personagem, era um homem que ele trazia consigo já um estilo de vida diferente. Um homem de Deus, um homem que Deus levantou para conduzir a nação de Israel ao arrependimento, a se voltar para Deus novamente. Quando Elias iniciou o seu ministério, Israel, o povo de Israel já estava dividido em dois reinos. E Elias foi levantado por Deus para pregar a palavra para o reino do norte, conhecido como Israel. Havia também o reino do sul, chamado de Judá. O povo, a nação estava dividida em dois polos ali, em dois lados distintos. E Elias é levantado por Deus para trazer o povo do reino do norte de novo para o centro da vontade de Deus. Elias faz algo grandioso no capítulo 18. Ele vence 850 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, duas divindades da antiguidade. Elias chama eles para um desafio no Monte Carmelo. E ali Elias demonstra o poder de Deus, envergonha aqueles deuses. Eu até falava hoje pela manhã aqui com os irmãos que Elias desafiou Baal enquanto homem, quando ele disse que não haveria chuva segundo a palavra dele. Ele não colocou nem Deus no meio. Ele falou: eu vou mostrar para vocês que esse Baal não é coisa nenhuma. Vou desafiá-lo eu, Elias o homem. Segundo a minha palavra não vai chover. Se ele é o Deus da chuva, então eu, um homem carnal, vou desafiar ele. E durante 3 anos e meio não choveu. E Baal foi envergonhado. Não por Deus, por um homem. Elias, um homem ousado, um homem cheio de Deus. E esse homem vai adiante, desafia mais ainda, convoca todos os profetas que trabalhavam para aquele Deus, também para um Deus chamado Azera, uma divindade também dos povos pagãos, porque diante desses deuses o povo de Israel estava se prostrando, estava se desviando dos caminhos do Senhor. Então Elias convoca para um grande desafio. Nós já conhecemos a história. Aqueles profetas se cortam, derramam seu próprio sangue o dia inteiro diante dos altares aos seus deuses, e eles nada respondem, até o meio-dia, das 9 da manhã até o meio-dia, durante 3 horas aqueles homens se flagelam, durante 3 horas eles gritam, chamam por Baal, por Azera, e nós já sabemos o resultado. Eles não respondem, porque não são deuses, são coisas criadas pela imaginação do homem. E bastou uma simples oração.
Quando Elias levanta sua voz ao céu e clama: Senhor, mostra hoje aqui quem é que é Deus de verdade nesse lugar. Bastou uma simples oração. Elias clamou. Nós sabemos que Deus mandou fogo do céu. Deus consumiu ali o holocausto, consumiu a água que molhou aquele holocausto, aquela lenha, consumiu aquele rego de água que ele fez em volta ali do altar, e o nome do Senhor foi glorificado. O povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Que vitória. Diga para o seu irmão assim: olha, foi uma vitória tremenda. Meu Deus, que vitória de Deus naquele lugar. Que vitória do homem de Deus ali naquele lugar. Que coisa tremenda Elias foi usado por Deus para fazer naquele lugar. Uma vitória que marcou. Ali o povo se voltou para Deus. Aquele que estava no pecado se arrependeu. Aquele que estava na idolatria se prostrando diante de Baal, o Deus da fertilidade, de Azera, que era considerada a divindade dos céus, a rainha dos céus. O povo se voltou para Deus. Pessoas consertaram a sua vida com Deus, confessaram seus pecados, voltaram a praticar a verdade, a justiça e a adorar o Senhor. Foi uma vitória tremenda. Mas, amado, o diabo, ele não desiste de nos tirar da posição que Deus nos colocou. Quando Deus usa alguém, quando Deus ele derrama poder, autoridade sobre a vida de alguém que se coloca na posição, Satanás ele não fica contente com isso, ele fica furioso. Ele quer parar o projeto de Deus na nossa vida. Ele quer nos tirar da posição que Deus colocou. O Senhor nos chamou do mundo, nos tirou das trevas, trouxe para a luz, nos tirou do charco de lodo, nos colocou os pés sobre a rocha. Deus nos tirou das mãos de Satanás e trouxe para o seu poder, do império do inimigo para o reino do Filho do seu amor. Deus mudou a nossa posição, querido. Deus nos tirou de uma posição de inferioridade, de desgraça, de maldição. Deus nos tirou de uma posição de pecado, de escravidão, e nos trouxe para a sua presença, para vivermos a plenitude da vontade dele para a nossa vida. Mas o diabo não está satisfeito com isso, e quer nos tirar da posição. Diga para o seu irmão: cuidado, porque o inimigo quer te tirar da posição. Depois de fazer tudo isso, o diabo usa uma mulher, irmão, eu não digo que essa mulher era endemoniada. Essa mulher não era uma endemoniada. Eu acho que ela endemoniava o demônio, de tão terrível que ela era. Essa mulher era terrível. E ela se levanta e ela diz uma palavra. Ela falou: olha, pode avisar para esse homem de Deus que eu vou arrancar a cabeça dele, eu vou acabar com a vida dele. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. O diabo quer nos tirar da posição que Deus nos colocou. Deus te levantou para fazer coisas lindas para Ele. Deus te levantou para ser um instrumento para essa geração. Ei, meu irmão, esta geração verá o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Esta geração presenciará isso, porque foi para isso que Deus nos chamou. Agora o diabo não está satisfeito e ele vai tentar de todas as maneiras nos tirar da posição que Deus nos colocou. O apóstolo Pedro diz que ele vive como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo está tentando de todas as formas nos remover do lugar onde Deus nos colocou. Ele enviou uma palavra para Elias, e por incrível que pareça, aquela palavra penetrou no coração do homem de Deus. E muitas vezes o diabo usa pessoas para jogarem setas, é o que Paulo diz. Dardos inflamados, Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, quando ele fala da armadura de Deus, ele diz que com o escudo da fé, nós apagamos os dardos inflamados do diabo. Porque o diabo lança dardos, são palavras ditas, palavras com a intenção de ferir, de machucar, de detonar, de colocar para baixo, de destruir sonhos, projetos que Deus colocou na nossa vida e que nós estamos a todo vapor realizando.
Aí o diabo usa alguém muitas vezes em casa, no trabalho. É uma palavra que vem pegando fogo. É o dardo inflamado. É o dardo com fogo na ponta. Eram aquelas flechas que os arqueiros na antiguidade lançavam para incendiar cidades inteiras. E dizem alguns relatos de historiadores que nas batalhas, quando os arqueiros se posicionavam e eles lançavam essas flechas, o céu ficava de dia, a noite se tornava em dia. Tamanha era a chuva de flechas de fogo, quando essas flechas eram atiradas para incendiar uma cidade, destruir uma cidade inteira. Assim é o diabo, ele lança dardos inflamados, e esses dardos muitas vezes penetram. Nenhum de nós está imune. Nenhum de nós, querido, está completamente imunizado. Num momento de descuido, num momento de fraqueza, qualquer um de nós pode permitir que uma palavra de destruição entre no coração. É isso que o diabo quer fazer. É isso que o inimigo quer fazer. Mas se estivermos revestidos com a armadura de Deus, se estivermos bem guardados com o escudo da fé, nós apagaremos todos os dardos inflamados do diabo contra a nossa vida. Elias deixou aquela palavra entrar, irmão. O medo entrou no coração de Elias. O medo é um sentimento terrível. O medo é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir, porque o medo paralisa. O medo, ele acaba com toda a nossa estrutura emocional. O medo vem e faz desabar. A pessoa desaba. A pessoa, ela fica paralisada. A pessoa, ela fica desmontada. A sua estrutura emocional se desmonta. O diabo quer trazer medo para o coração daquele que está servindo a Deus. O diabo quer desencorajá-lo, amedrontá-lo, para que ele saia da posição. Elias deixou aquela palavra penetrar no seu coração. E há quem diga que aqui nós estamos diante do primeiro caso de depressão narrado na história da humanidade. Narrado, né? Primeiro caso relatado de depressão. Elias entrou num quadro depressivo. A Bíblia diz que ele fugiu. Quando ele ouviu aquela palavra, ele saiu correndo dali, deixou o seu moço Eliseu em Berseba, falou: fica aí, Eliseu, eu vou sumir, eu preciso fugir. Ele foi para o deserto, caminhou um dia inteiro, até que ele encontrou um arbustozinho, uma giesta, um zimbro. Era uma árvore que é comum achar no deserto. Um deserto é um lugar, querido, de pouca vida. O deserto é um lugar onde você não vê muita vida, muita coisa. É um lugar árido, um lugar difícil, um lugar de sequidão, de morte. E Elias fugiu para o deserto, e quando ele achou a primeira sombra que ele achou, ele se deitou ali e pediu a morte. Elias pediu para morrer. E é isso que acontece quando nós permitimos que o diabo tenha acesso ao nosso coração, que as suas palavras, seus ardis, suas artimanhas penetrem no nosso ser. Nós vamos parar numa situação como essa. Quantos de nós já não pediram a morte? Já falaram: Senhor, eu não aguento essa luta, tira a minha vida. Se for para viver desse jeito, é melhor morrer. Quantos de nós já não falaram isso com Deus um dia? Ah, Senhor, se for para ver a minha família desse jeito, me leva, Senhor. Ah, se for para continuar sofrendo assim, com essa enfermidade, eu prefiro morrer. Quantos já não falaram assim com Deus? Sabe por quê? Porque um dia Satanás os afrontou, os amedrontou e conseguiu êxito. Ele conseguiu êxito naquilo que ele queria fazer. O medo penetrou no coração de um servo de Deus, de uma serva de Deus, e aquela pessoa que estava fazendo tantas coisas importantes e grandiosas para Deus, de repente sai da direção, sai da posição de Deus. Elias saiu da posição, depois de uma vitória tremenda daquela. Era para Elias congregar o povo, era para Elias estar na frente do povo, era para Elias estar ali na ativa, direcionando o povo para se aproximar mais ainda de Deus. Mas Elias permitiu que uma afronta do diabo o amedrontasse, e ele sai da posição. E essa mensagem, querida,
ela tem o título assim, ela é 3 passos para voltar à posição que Deus quer. Amém? Diga comigo assim, 3 passos para voltar à posição que Deus quer. Aleluia, aleluia. Elias sai da posição. Elias se deixa paralisar depois do ataque do diabo. Jezabel, usada por Satanás, conseguiu alcançar, atingir em cheio o servo de Deus. Muitas pessoas estão como Elias, caídas, foram atingidas na caminhada da fé. O diabo usou pessoas, usou situações para entristecer, para machucar, para trazer um desapontamento, uma frustração. E essas pessoas hoje estão caídas, sem força para continuar, estão paralisadas diante dos problemas. Mas olha que coisa tremenda, querido, Deus não desiste de nós, meu irmão. É bom saber que Deus nunca vai desistir da minha vida e da tua vida. Deus envia o seu anjo. O anjo vai até aquele lugar onde o servo de Deus está ali caído, paralisado, desmotivado. E o anjo toca em Elias. Quando Elias desperta, ele vê ali, tinha pão quente, tinha água. Oh, aleluia, o pão simboliza a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão simboliza o próprio Cristo, a presença de Jesus ali naquele lugar, para renovar, para fortalecer. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus nos fortalece. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que ela é como uma espada, ela é mais poderosa do que a espada de 2 fios. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas, nas medulas. Ela é apta, ela consegue discernir as intenções do coração do homem. Ela é poderosa, não há nada que se compare com a palavra de Deus, meu irmão. Toda vez que você e eu precisarmos, pode ter certeza, o Senhor vai enviar a sua palavra para a nossa vida. E aí o anjo desperta Elias. Elias, olha, tinha palavra, mas também tinha água. A água representa o Espírito Santo de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é o nosso combustível, é aquele que está presente na vida do crente. É aquele que Deus enviou para nos acompanhar durante toda a jornada, para habitar em nós, e Ele está em nós. Elias precisava de um renovo. Eu não sei se você chegou hoje aqui precisando de um renovo, mas eu quero dizer que Deus tem renovo para a sua vida. Deus tem pão, tem água para você. Deus tem. Aí Elias acorda, Elias vê, e Elias come aquele pão, bebe aquela água, e volta a dormir. Isso acontece com a gente. A gente ouve Deus falar conosco, a gente vê o mover do Espírito Santo, mas muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente. Ouvimos Deus falar, mas a palavra entra por um lado e sai pelo outro. Nunca falta palavra da parte de Deus para a nossa vida. Nunca faltará a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Quando você estiver desmotivado, o Espírito Santo vai motivar o teu coração. Ele vai falar contigo, meu irmão. Quando você está lá em lágrimas, quando você está lá sem saber nem o que dizer para Deus, tamanha é a tua necessidade, o Senhor vai agir no teu coração. Não vai faltar palavra, não vai faltar mover do Espírito Santo de Deus. O problema é que nós ouvimos Deus falar, mas continuamos dormindo. Ouvimos Deus nos despertar, Deus fala conosco, Deus age, nós vemos os sinais do agir de Deus, mas voltamos a dormir. Continuamos paralisados. Quanta gente fazia tanta coisa tremenda para Deus, mas hoje está paralisado. E Deus está falando, olha, não se esqueça para o que foi que eu te chamei, não se esqueça para o que foi que eu te salvei, não se esqueça das minhas promessas na tua vida. Mas nós ouvimos Deus falar tudo isso e continuamos dormindo, deitados, sono da indiferença, sono da religiosidade, sono de uma vida aparente.
continuamos dormindo. Deus falou, Deus mandou palavra, Deus mandou o mover do Espírito. Elias recebeu tudo aquilo, mas continuou dormindo. Voltou a dormir. E muitos de nós fazem isso. Muitos de nós têm agido dessa forma com Deus. Mas ainda bem que o Senhor não desiste de nós. Ainda bem que o Senhor nos ama mais do que tudo. Ainda bem que o Senhor Ele não vai desistir fácil de você. Diga para o seu irmão, Ele não vai desistir fácil de você. Não vai. Você acha que Deus vai desistir fácil de você? Porque Ele falou uma vez e você não deu ouvidos? Porque Ele moveu você e você continuou dormindo, paralisado? Não, Deus não vai desistir de mim, de você. Aleluia, a Bíblia diz que o Senhor mandou o anjo novamente lá. Deus manda o anjo de novo. Toca em Elias e diz, levanta-te. Aleluia. Ei, meu irmão, se levanta. Nós estamos no mês do posicionamento. Volta para a posição. A primeira atitude que você tem que tomar é se levantar na presença de Deus. Se levanta. Se coloca em pé. Foi o que Deus disse ao profeta Ezequiel no capítulo 2. Ele diz assim, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Se levanta, meu irmão. Por que você vai continuar caído? Nós temos visto uma multidão de caídos no meio da igreja, de espectadores, pessoas que vêm para assistir um culto, são meros espectadores, estão dormindo, uma multidão de dorminhocos, zumbis espirituais, indiferentes com as coisas de Deus, indiferentes com a necessidade das almas, indiferentes com as necessidades da obra de Deus. Uma grande multidão assim, mas nessa noite o Senhor está dizendo, se levanta, se coloca em pé, você que caiu, você que se abateu, se levanta, em nome de Jesus, se levanta, se coloca em pé. Deus tem projeto para a tua vida. Deus quer fazer coisas grandes. Ele quer te usar. Enfermos serão curados através da tua vida. Endemoniados serão libertos através da tua vida. Pessoas serão transformadas através da tua vida. Então se levanta. Se levanta. Oh, aleluia. Paulo dizia, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Oh, meu irmão, a primeira atitude para voltar para a posição é se levantar. É se levantar. Não fique prostrado. Ah, mas o pecado me pegou de jeito. O embaraço me envolveu e eu estou caído. Oh, meu irmão, o Senhor te estende a mão nessa noite para te colocar de pé. Você não precisa continuar caído, prostrado. Se levante pela força de Cristo, em nome de Jesus. Deus falou, se levanta, Elias. Se levanta. Elias pega e se levanta. Oh, aleluia. Oh. Aí o anjo olha para ele e fala, agora o segundo passo, Elias, é você comer, se alimenta. Se alimenta. Se alimenta. Vamos lá, se alimenta, Elias. Come. O segundo passo é se alimentar. O problema é que nós estamos trocando o alimento sadio, que é a palavra de Deus. Estamos alimentando a nossa alma com tantas outras coisas. Estamos alimentando a nossa alma com coisas que não são capazes de nos suster de pé, de nutrir o nosso ser, de fortalecer. É por isso que muita gente tomba quando a adversidade vem, quando o problema vem, quando a situação difícil surge. Muita gente não sabe o que fazer, não sabe como reagir, não tem forças para lutar, se sente fraco.
Nós estamos deixando de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Nós estamos deixando de nutrir o nosso homem interior com aquilo que vem do alto. Estamos cheios das coisas dessa terra. Estamos enchendo o nosso homem interior com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre, meu irmão. É a palavra de Deus que vai te sustentar no momento da adversidade. Jesus chega para os discípulos e para uma grande multidão num dos seus sermões, e ele diz assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o compararei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, porque os ventos vieram, a chuva bateu, os rios combateram aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Diga para o seu irmão: se alimenta, meu irmão, com a palavra de Deus. Se alimenta com a palavra de Deus. Esse é o segundo passo para voltar para a posição. Para voltar para a posição. Nós precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Tem gente que não, tem crente que não lê a Bíblia, irmão. Um versículo por dia. Eu conheço, eu sei de pessoas que não encostam na Bíblia a semana inteira. Sabe quando ele vai pegar a Bíblia? Quando chega no culto, domingo à noite. É a hora que ele vai pegar a Bíblia. Isso porque é liturgia do culto. Porque se não fizesse parte da liturgia do culto pegar a Bíblia para ler, na abertura do culto, durante a ministração da palavra, nem isso ele faria. Que nem diz o ditado: saco vazio. Hã? Tem um monte de crente vazio. Sacos vazios. Crentes vazios. Vazios de Deus. Vazios das coisas espirituais. Vazios da vontade de Deus. E a vontade de Deus é revelada na sua santa palavra. É aqui que Deus se revela para nós. É aqui que Deus te direciona. É aqui que Deus te fortalece. É aqui que Deus libera uma palavra que muda a tua vida. É aqui que Deus te impacta nos momentos mais difíceis da tua caminhada. Quando você pensa que tudo acabou. Quando nós pensamos que chegamos no fim da linha. Aí nós recorremos à palavra de Deus. E parece que salta diante dos nossos olhos algo poderoso vindo da parte de Deus. E a nossa história é mudada. E o nosso cativeiro é transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se alimenta da palavra. Diga para o seu irmão: se alimenta da palavra, querido. Tem gente que adora ler jornal. Olha, ele tem uma rotina de vida impressionante. O jornalzinho dele está lá todo dia de manhã. Ele lê um jornal de cabo a rabo, que nem diz o outro, né? Ele tem todo aquela programação diária, né? Ele assiste o futebol dele na hora certa, fica 2 horas plantado na frente da televisão. Ela tem ali já a programação, aquele programa favorito na televisão, fica ali 1 hora, 1h30. Na verdade, se alimenta de tudo isso, mas não consegue separar um tempo para se alimentar da palavra de Deus e se encher do Espírito Santo. Como é que vai permanecer na posição? Como é que vai continuar na posição? Como é que vai permanecer no centro da vontade de Deus? Como que foi que Jesus derrotou Satanás no deserto? Satanás falou: ei, Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 que depois dele ser batizado, o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo no deserto. E depois de 40 dias de batalha espiritual, de consagração, Satanás aparece para Jesus e diz: transforma essas pedras em pão e come, tu está morrendo de fome. Jesus responde para Satanás: nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oh, Jesus certa vez disse para a multidão: eu tenho uma comida e uma bebida para dizer para vocês. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus nos fortalece. É ela que vai nos manter de pé no dia da adversidade. Diga para o seu irmão: se alimenta da palavra. É impossível, meu irmão, alguém que diz que tem comunhão com Deus e não tem prazer na palavra de Deus, não medita nela, não busca conhecer Deus através da palavra, não tem no mínimo curiosidade de começar a se debruçar sobre a palavra de Deus. É impossível. Se quisermos permanecer na posição, temos que nos alimentar da palavra, nos encher do Espírito Santo. Lá em Efésios, Paulo dá um conselho dizendo assim: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, que a gente tem que se alimentar, comer palavras, se encher do Espírito. Aleluia, crente cheio do Espírito Santo permanece na posição que Deus quer. Crente cheio do Espírito Santo, ele não se distrai com nada nesse mundo. As tentações vêm, mas ele permanece na posição. O mundo faz uma proposta, oferecendo coisas aparentemente muito melhores do que aquelas que Deus está oferecendo, mas ele está cheio do Espírito Santo. Ele fica na posição, ele prefere o que vem de Deus. Diga para o seu irmão, então: se encha, querido. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Busque Deus na tua casa. Se encha do Espírito Santo todo dia. Fale com o Senhor. Clame a presença de Deus. Diga: Senhor, encha a minha vida. Talvez, querido, talvez está havendo muito espaço dentro de você. Muito espaço vago. Muita lacuna. Muita brecha. Estão existindo muitos espaços vagos em aberto dentro do teu ser. Clame ao Espírito Santo de Deus que preencha cada recanto da tua vida. Clame ao Senhor nas tuas orações. Diga: Senhor, enche cada canto do meu ser. Toma corpo, alma, espírito, mente, coração, emoções. Toma tudo, Senhor. Enche por completo. Se formos cheios do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, ninguém te tira da posição que Deus te colocou. Ninguém te tira, meu irmão. Ninguém te tira da posição. Em nome de Jesus. E a terceira atitude que precisamos fazer para voltar à posição. A primeira é, quem lembra? Levanta. A segunda, se alimenta. Agora a terceira é caminhar. Caminhar. Não é só se levantar. Eu vejo muitas pessoas se levantando até elas. Não, esse ano agora vai. O que eu ouvi de promessa agora em dezembro, irmão. O que eu ouvi de promessa dos irmãos lá na igreja lá. Meu irmão, a gente faz uma folha de propósito, né? No final do ano ali. Meus propósitos para o ano de 2015. O ano da abertura dos tesouros de Deus, né? Que nós estamos vivendo no Ministério Vida Nova. Meus propósitos. Aí o cara enche a folha. Escreve dos dois lados e ainda pede mais uma folha emprestada. Escreve. É uma lista, irmão. Se fosse na antiguidade, o cara ia desenrolar um pergaminho assim que ia, né? Sabe o que é isso? Promessas. Pessoas que de repente são movidas ali num instante por Deus. E elas falam: não, esse ano vai. Esse ano eu vou mudar. Não, pastor, esse ano eu vou. Conta comigo, pastor. Pastora Dani, conta comigo. Esse ano, olha, pode contar comigo para orar, para evangelizar, para jejuar, para consagrar, para sair pela rua. Olha, conta comigo, conta comigo. O cara se levanta. Mas sabe qual é o problema? Ele esquece de caminhar. Ele esquece de caminhar. Ele se levanta, mas esquece de caminhar. Esquece de avançar. Quantas pessoas assim, paradas, estáticas, vivendo do passado. Muita gente vivendo daquilo que fez para Deus há anos atrás.
Eu pregava, eu cantava, eu liderava, eu era um grande líder. Olha, eu liderei pessoas, eu fiz grandes eventos. Olha, lá no passado eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu limpava a igreja. Olha, eu estudava a Bíblia, eu fazia curso teológico. Olha, lá no passado eu isso, eu aquilo. É um crente nostálgico. Sabe, aquele que só fica na nostalgia, lembrando do passado. Mas ele esqueceu de caminhar. Ele esqueceu que a vida do crente é uma caminhada, é uma jornada, e nessa jornada nós não podemos parar, meu irmão. Nessa jornada o crente não pode parar, ele não pode estacionar. É que a vida vai ficando cômoda. Parece que nós somos seduzidos por um certo conforto que o mundo oferece, um certo conforto que a vida vai nos oferecendo, e nós esquecemos de caminhar, de carregar a nossa cruz. Foi o que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, ele não pode parar, ele tem que negar a si mesmo, ele tem que pegar a cruz, e ele tem que caminhar com ela nos ombros. Ele tem que me seguir. Tome a sua cruz e me siga. Diga para o seu irmão, então, não esqueça de caminhar com Cristo. Diga para ele, não esqueça de caminhar. Olha para quem está do seu lado e diga: não fica parado não. Caminha, porque o Senhor conta contigo. Caminha, meu irmão, caminha, porque Jesus conta contigo. Os teus pés serão os passos de Jesus nessa terra, meu irmão. Sabe, eu percebo que o diabo muitas vezes consegue paralisar pessoas. Elas acham um lugar confortável, uma zona de conforto, e aquilo ali fica muito bom, e essas pessoas não querem mais sair de lá. O mundo, ele tenta nos seduzir dessa maneira. O mundo, o sistema mundano é feito para entreter o homem com essas coisas, entreter o homem com o conforto, com uma área muito confortável, onde a alma do ser humano possa se sentir à vontade ali. Jesus falava sobre isso. Ele contou a história de um homem que era muito rico, e que ele mandou derrubar os celeiros que ele tinha, porque já não cabia mais nada naqueles celeiros. Mandou construir celeiros maiores, para armazenar ainda mais as suas riquezas. E aquele homem dizia em seu coração: ó alma, regozija, folga, ó alma, aproveita. E Jesus falou: mas um dia o Senhor virá e dirá: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem você preparou? Para quem você preparou a tua vida? A tua vida, ela foi toda construída para quem? Para o Senhor, que veio um dia exigir prestação de contas de toda a humanidade? Ou ela foi preparada para você mesmo? Querido, nós não podemos esquecer de caminhar. Temos que tomar cuidado com essa zona de conforto. Ali estava bom para Elias, embaixo daquele arbusto tinha sombra, tinha pão, água fresca. Elias queria ficar por ali, mas Deus falava: levanta, meu servo, levanta minha serva, se alimenta. E outra coisa, não é para ficar parado aqui não. Se você pensa que o que você fez para Deus acabou e está bom por aí, eu quero te dizer uma coisa: não acabou, não está bom, tem muito mais para ser feito. Caminha, porque o Senhor conta contigo. Muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa grande ainda Deus vai fazer através da tua vida. O apóstolo Paulo, um homem que fez grandes coisas para Deus, um homem que foi o maior evangelista de toda a história da igreja, um homem tremendo, usado nas mãos de Deus. Paulo diz assim: olha, eu não sou perfeito, eu ainda não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu prossigo para tudo que está diante de mim. Tem coisas na frente, ainda tem coisas para fazer, ainda tem muito para alcançar, muitas almas para ganhar, muitas vidas para serem transformadas pelo poder de Deus através da tua vida. Então não para de caminhar. Diga para o seu irmão: não fica parado não.
Fala para ele, fica parado não, irmão, dá um cutucão nele aí, e cutuca ele assim, dá uma sei lá, né? Dá um tremelique nele aí, né? Eu fui fazer isso lá na igreja, rapaz, meu avô deu um berro lá, um irmão deu umas cutucadas na costela dele, ele deu um berro lá, né? No meio do culto lá, meu irmão, glória a Deus. Irmão, não fique parado, caminha pelo poder do nome de Jesus. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para avançar. Eu vejo Deus deixando isso muito claro. Paulo diz isso, eu tenho que prosseguir para as coisas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, ele diz. Eu prossigo para o alvo. Não posso parar, é uma jornada, nós temos que caminhar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, fala disso. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados do pecado, o embaraço está nos rodeando muito perto. Fala desse poder de sedução que o pecado e o mundo têm, e que querem nos envolver de tal maneira que nós fiquemos aprisionados numa área de conforto, numa área onde nós nos tornamos paralíticos espirituais. Paramos de produzir para Deus, fica tudo muito bom. E o escritor aos Hebreus está falando disso, irmãos, vamos tomar cuidado, porque nós estamos assim, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, por isso deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmão, tem uma jornada aí na frente. Foi o que Deus falou para Elias, não foi? O Senhor falou, levanta e come, porque a viagem será muito comprida, muito longa. Diga para o seu irmão, teu caminho ainda é longo com o Senhor, teu caminho ainda é longo. Ei, querido, eu quero te dizer uma coisa, está só começando a tua jornada com Deus, ela está só no começo, ainda tem muita coisa pela frente para você viver com Deus, muita experiência sobrenatural, muito milagre, muita maravilha de Deus para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Está só no começo. Aí você fala, puxa vida, Senhor, então eu estou feliz, porque se o começo está assim, e ainda tem mais coisa, então eu recebo no nome de Jesus. Aleluia. E olha que coisa tremenda. Aí Elias voltou para a posição. Olha lá, o versículo 8, o texto diz, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar em Sinai, no monte de Deus. Ei, é para lá que estamos caminhando. É para o monte de Deus que estamos caminhando. É para Jerusalém celestial que estamos caminhando. Jerusalém ficava lá no cume do monte, né? Tão legal, engraçado ver que Jerusalém ficava na parte mais alta de Israel. Lá no cume do monte fica Jerusalém. É uma cidade edificada sobre os montes. Não estamos caminhando para Jerusalém terrena, mas estamos caminhando para a pátria celestial. O escritor aos Hebreus fala que somos forasteiros, né? Peregrinos. Muita gente está se preparando para conquistar o mundo, querido. Nós estamos nos preparando para conquistar o céu, aleluia. Muita gente está se estabelecendo aqui. O camarada está crescendo, está multiplicando, está conquistando, prosperando. Ele está montando aqui, ó. Ele está montando aqui um império. Tem pessoas que estão se preparando para ficar com isso tudo aqui, irmãos. Pode ficar. Não tem problema não, pode ficar. Pode ficar. Quem quiser, querido. Quem olhar para aquilo que o mundo oferece, conquistar o que o mundo oferece, vai receber o que o mundo pode dar. Mas quem rejeitar o que o mundo oferece e desprezar o que o mundo oferece, vai receber aquilo que o céu pode dar. Há uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. E o que o céu pode dar é ilimitado. O que o mundo pode oferecer, chega uma hora que acaba. Porque é limitado. 1 João 2, o apóstolo João começa a dizer, olha, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque, aqui, irmãos, e falando nisso, irmãos, nessa época de carnaval, é um tal de crente, dá
pegar um atalhozinho, né? É um tal de crente pegar um atalho, rapaz. A gente mesmo nota, eu mesmo noto a ausência de um monte de gente. Pastor é fogo, a gente fica olhando, os irmãos conhecem todo mundo. Quem vem na igreja, quem está visitando 1, 2, 3, 4 vezes, os irmãos. E irmão, nessa época de carnaval, é tanto irmão sumindo da igreja, né? É tanto irmão caminhando, mas atrás de trio elétrico, né? Atrás de outras coisas. Irmão, infelizmente, é para tristeza nossa. E se nós ficamos tristes, imagine o coração de Deus como não fica, né? Ao ver pessoas se envolvendo com as coisas desse mundo. E o apóstolo João fala: não ame o mundo, não ame o que o mundo te oferece, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que está se estabelecendo nesse mundo, ele está cada dia ficando mais longe dos interesses de Deus. Ele está cada vez se afastando mais da posição onde Deus quer ele. Ele está se afastando mais. E aí o apóstolo João disse: olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A concupiscência dos olhos, a soberba da carne, a soberba da vida, a concupiscência da carne, nada disso vem do Pai, isso é tudo do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse vai permanecer para sempre. Ninguém tira ele da posição. Ninguém tira da posição aquele que faz a vontade de Deus. Ninguém tira ele da posição. Ninguém arranca ele. Pode vir o próprio Satanás com toda a fúria do inferno, não arranca o servo de Deus da posição. Jesus falou: essas são as minhas ovelhas, aleluia. Lá em João capítulo 10 ele diz assim: essas são as minhas ovelhas que o Pai me deu, e elas estão na minha mão, elas estão na minha mão, e ninguém pode tirá-las da minha mão, ninguém. Aleluia. Nem Satanás nos arranca da mão do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos tomar essas atitudes, nos levantar, nos alimentar e caminhar. Diga para o seu irmão em nome de Jesus, diga para ele: se levante, se alimente e caminhe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, querido. Aleluia. Oh, glória a Deus. 3 atitudes para voltarmos à posição que Deus quer. E não existe grande homem de Deus, grande mulher de Deus, prega na televisão, pode fazer o que for, tem CD gravado, DVD, pode, pregar para multidões. Não tem homem e mulher de Deus que está imune, que se não viver vigilante e numa dependência total de Deus, não é 90%, é total, numa dependência total de Deus, querido. Só dessa forma nós permaneceremos na posição que o Senhor quer da nossa vida. Só dessa maneira. Que nessa noite, aleluia, o pão e a água, a palavra e o Espírito, aleluia, sejam suficientes para impactar a minha vida e a tua vida e nos trazer de novo a posição que Deus quer. Se em algum momento, querido, olharmos para dentro de nós e percebermos que paramos, que nos prostramos diante de algo. Tem muita gente prostrada, só sabe dar desculpas para Deus. Não, eu estou doente, não, eu estou com dor de cabeça, não dá para ir para a igreja. Não, sabe, eu tenho uns afazeres de casa. Não dá para deixar de lado para servir a Deus. Não, olha, é que, sabe, as coisas que eu conquistei, elas dão trabalho para cuidar. Eu tenho que cuidar de tudo isso, eu tenho que administrar. Só desculpas. Pessoas caídas, sabe, só dando desculpas para Deus, desculpa para cá, desculpa para lá. Não dá, Deus, desse jeito não dá, é muita coisa para mim. Não dá, eu não consigo. Ei, meu irmão, você está parado, você está caído. Levanta no nome de Jesus. Levanta. É noite de se levantar, aleluia. É noite de se colocar de pé na presença de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha do Deus vivo.
Oh, o Senhor te chamou, colocou o nome dele sobre a tua vida. Não foi para você viver caído, prostrado diante de nada dessas coisas. Deus te chamou para estar de pé na presença dele. Deus te chamou para viver de pé, para andar de cabeça erguida. O nome do Senhor está sobre a tua vida. Elias precisava tomar 3 atitudes para voltar para a posição que Deus queria. A primeira era se levantar. A segunda era se alimentar. Pão e água, palavra e espírito. Se alimenta. Deixa essa palavra entrar no teu coração e fazer a mudança que Deus quer. Deixa essa palavra penetrar dentro do teu ser e causar o impacto que Deus quer causar. Deixa o Espírito Santo mover e revolver o teu interior. Ele te conhece como ninguém. O Espírito Santo sonda os corações. O Espírito Santo pesa os pensamentos, sabe as intenções do nosso coração. Ele sabe de que forma você entrou aqui hoje. Ele conhece o que precisa mudar, o que tem que ser arrancado da tua vida, para que a vontade de Deus prevaleça em você. Ele sabe, Ele conhece a minha vida e a tua vida como ninguém. E nessa noite Deus te chama para, de pé e alimentado, Deus te chama para voltar a caminhar com Ele. Ei, vem. O Senhor te chama, vem, caminha comigo. Caminha comigo, eu vou guiar os teus passos. Eu vou te levar às almas perdidas. Eu vou te levar a lares destruídos, que precisam ouvir o que eu tenho para dizer através da tua vida. O Senhor Jesus está dizendo, vem. Você será os meus pés nessa terra. Você será os meus pés nesse mundo, vem. Caminha comigo, toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz e volta a caminhar. Não fica parado não. Não aceita a imposição do mundo. Não aceita a afronta do diabo. Caminha com o Senhor Jesus Cristo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor. Eu queria orar com você. Você que quer viver na posição, você que quer estar no centro da vontade de Deus, eu quero convidar você a sair do teu lugar. Nós vamos clamar ao Senhor nessa noite, porque hoje Deus vai levantar pessoas aqui com poder. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele vai capacitar vidas aqui para caminhar. Oh, querido, Ele quer nos levantar com poder e com autoridade. Então nessa noite eu quero convidar você a sair do seu lugar. Venha buscar poder de Deus para a tua vida. Venha buscar revestimento do Espírito Santo para a tua vida. Você sabe, querido, você tem sentido desejo. Você tem sentido que está faltando algo dentro do teu coração. Oh, então receba da parte de Deus nessa noite. Comece a receber. Pessoas já estão recebendo aqui. Deus já está derramando. Há uma abundância aqui da presença de Deus. Isso, pode ficar aqui na frente. Isso, aqui os irmãos se unam aqui na frente. Por favor, aqui isso, na frente do altar. Na frente do altar do Senhor. Oh, comece a receber aí. Deus está derramando. Tem muitas pessoas como Elias estavam assim hoje aqui. Chegaram aqui hoje assim, Deus, está muito difícil. Eu não sei se eu vou aguentar. Senhor, está difícil demais. Se for para viver assim, eu prefiro morrer. Eu não quero ver o que vai acontecer. Você falou isso para Deus. Eu não quero ver, Senhor. Eu não quero ver. Está tão difícil que eu não quero nem ver. Irmão, você vai ver, mas você não vai ver desgraça não. Você vai ver um Deus que muda o cativeiro. Você vai ver um Deus que reverte a história. Você vai ver um Deus que torna o impossível possível. Você vai ver um Deus que muda corações. Você vai ver um Deus que transforma o mal em bênçãos, a morte em vida. Oh, aleluia, levante a sua mão. Comece a falar com Deus. Diga, Deus, eu preciso. Eu quero estar na posição. Eu quero viver na posição. Eu não quero sair desse lugar onde o Senhor me colocou. Senhor, eu retomo o meu chamado. Eu retomo o meu chamado nessa noite. Oh, Shadracantalabachudracai. Retoma o teu chamado. Retoma o teu chamado. O Senhor te chamou. Oh, retoma o teu chamado. Retoma o teu chamado. Não se esconda de Deus.
esconda de Deus, não fuja de Deus. Retoma o teu chamado, retoma o teu chamado, levanta, se alimenta, caminha, 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 anda, anda, anda em nome de Jesus. Levante a sua voz em oração, levante a sua voz, igreja, a igreja levante a sua voz em oração. Oh Espírito Santo de Deus, aqui está o teu povo, aqui está o teu povo. Oh Senhor, o povo que quer viver na posição, é na posição, é na posição, é na posição. Então meu Pai, levanta, alimenta, fortalece, renova, capacita. Oh xaracalabaxaramanai, levanta, levanta. Oh, caminha, 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 começa a marchar na terra. Oh, volta a marchar, volta a marchar, volta a marchar, volta a marchar na terra, volta a caminhar na terra. Oh, da canarabaxai, Espírito Santo vai renovando com a palavra, com a tua presença. Vai enchendo, enche o teu povo, enche o teu povo, enche o teu povo. Oh meu Pai, faz prevalecer a tua vontade. Aqui está o povo que quer viver na posição, é na posição, é no centro da tua vontade. No nome de Jesus, é no centro da tua vontade. Espírito Santo de Deus, é no centro da tua vontade, Pai, aqui, Senhor. Isso, Deus. Oh xarabacandaramanai. Oh Senhor, que esta palavra alimente, fortaleça o teu povo para caminhar. Para caminhar, Senhor, nós queremos caminhar. Que a tua igreja possa caminhar nesse lugar. Oh Senhor, leva esta igreja avante. Leva esta igreja avante. Leva o teu povo avante. Leva esta igreja para frente. Leva o teu povo para frente, Pai. Caminhar, Senhor, para caminhar. Faz-nos caminhar. Faz-nos caminhar. Nada venha nos paralisar. Tira agora todo obstáculo. Tira agora toda barreira. Tudo que trava os pés. Tudo que impede os pés de caminharem. Senhor, a tua palavra diz que fomos calçados com a preparação do Evangelho. Então, meu Deus, nos ajude a caminhar. Faz o teu povo caminhar. Faz o teu povo avançar. Meu Deus, não é para parar, Pai, é para avançar. Não é para se deixar paralisar por nada. Ó Senhor, é para o Senhor tomar a nossa vida. Toma, Senhor. Toma, Senhor. Toma, Senhor, por inteiro. Na posição nós estamos. Na posição nós estamos. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Que ela prevaleça, prevalece a tua vontade. Aumente, 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 cresça, cresça. Dentro de nós, a tua vontade vai prevalecendo, Pai. Acima de todas as vontades, acima de todos os desejos, a tua vontade vai prevalecendo. Para que nós possamos permanecer na posição, no centro do teu querer. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui. Eis aqui o teu povo, ó Senhor, pronto para caminhar. Não deixe nada nos parar. O inimigo vai bater em retirada agora no poder do nome de Jesus. Os demônios vão bater em retirada. Saiam do nosso caminho, no poder do nome de Jesus, para que a tua igreja possa marchar. É para avançar. É para avançar, Senhor. Fortalece o teu povo para avançar, Senhor. Fortalece o teu povo para marchar. Para encarar os desafios. Para enfrentar as adversidades no poder do nome de Jesus e marchar. Seja renovado, seja fortalecido pelo poder do Cristo vivo. Oh, para marchar e andar no nome de Jesus e com a força do Senhor. Seja cheio da virtude do Deus vivo. Seja cheio do poder do alto. Oh, levanta um grande exército aqui neste lugar. Uma igreja que marcha, uma igreja que marcha, uma igreja que marcha, uma igreja que caminha, uma igreja que avança, vai no poder do nome de Jesus. Uma igreja que caminha, que
não se deixa paralisar, que não se deixa parar. Uma igreja que enfrenta na força do Senhor. Um povo cheio, cheio do Espírito Santo. Um povo que vence, que avança, porque está na posição. Oh, xaracandarabachai. Levanta, se fortalece, anda, pelo poder do nome de Jesus, levanta, se fortalece, anda, em nome de Jesus. Oh, Deus está renovando, receba um renovo, o teu chamado está de pé, aleluia. Oh, Dracandalai, Deus não desiste de mim, de você. Ele te quer, Ele não desiste. Aleluia. Ramachanaramacanará. O Espírito Santo de Deus está tirando barreiras aqui hoje. O Senhor está desatando nós, embaraços que nos impede de caminhar. Oh, você vai sair da zona de conforto. Vai sair da zona de conforto. O Senhor está reativando o chamado dele na tua vida. Esse chamado está sendo reativado hoje aqui. 40 dias e 40 noites. Esse número 40 na Bíblia é um número que significa plenitude de tempos. Plenitude, você vai cumprir a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Você vai até o final. Você vai até o fim. Foi o que Deus disse para Daniel, capítulo 12, verso 13. Tu, porém, vai até o fim. Aleluia! Não interessa se o diabo não quer. Não interessa se os demônios não querem. A igreja do Senhor vai até o fim. Nós vamos até o fim. Deus nos chamou para caminhar, para avançar. Nós vamos até o fim na força do Senhor e na posição. O Senhor continuará fazendo grandes coisas em nosso meio. Te prepara, porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Te prepara, porque o Senhor tem grandes coisas para realizar através da tua vida. Eu não sei se tem alguém no nosso meio que ainda não é evangélico. Eu queria aproveitar a oportunidade e convidar você a entregar a sua vida para Jesus. Talvez você chegou aqui hoje ainda sem Deus, sem Jesus. Eu quero chamar você para entrar na posição. Tem alguém no nosso meio aqui que não é evangélico? Ou que está afastado do evangelho? Tem alguém? Tem alguém afastado? Estamos todos entre irmãos, então. Aleluia. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Ah, se é para Jesus está muito fraco, irmão. Se é para Jesus pode ser muito melhor. Oh, aleluia. É de um povo que